Bem, irmãos, bom dia. Bom dia, irmãos. Aí, estou animado. Vamos começar mais uma aula da nossa EBD de férias. Vamos dar prosseguimento. Hoje a gente vai falar sobre um tema bem tranquilo, mas também fica facinho dar aula depois do Guilherme, né, irmãos? Pregou pra caramba, o Guilherme quebrou tudo, agora fica facinho a gente continuar. Vamos lá? Irmãos, só para os irmãos que estão aqui pela primeira vez na nossa aula de estudando o livro do Mark Dever, tá? Hoje a gente vai dar prosseguimento à nossa série de estudos no livro do pastor batista norte-americano, Mark Dever. Como eu já tenho falado para os irmãos, se você gosta de ler, compre. Se você não gosta de ler, compre, lê mesmo assim, tá bom? Vai fazer bem para a sua espiritualidade, vai fazer bem para a sua vida na igreja. Tem sido uma bênção nossas aulas e creio que hoje nós vamos dar prosseguimento, vai ser uma bênção também. Então nós estamos estudando o livro do pastor Mark Dever, só para a gente fazer uma recapitulação do que a gente já viu até agora. Na primeira aula o pastor Eduardo ele fez uma introdução ao livro do Mark Dever, falou um pouco sobre o ministério 9 Marcas, que é um ministério ligado à pessoa do pastor Mark Dever, e ele fez um breve diagnóstico, não sei quantos estavam aqui na primeira aula. O pastor Eduardo ele fez um breve diagnóstico de como está a igreja, como está o protestantismo atual, o estado da igreja evangélica. Então ele falou um pouco sobre a questão do pragmatismo, de como as igrejas hoje têm feito o que dá certo e não o que as escrituras estabelecem para nós como regra para a igreja. Falamos sobre a realidade de muitas igrejas. E na primeira aula, eu que tive o privilégio de dar essa aula, os irmãos que estavam aqui lembram, a gente falou um pouco sobre como a primeira marca de uma igreja saudável é a pregação expositiva do Evangelho. Que a pregação expositiva, a pregação do Evangelho de forma expositiva, expondo os textos bíblicos, verso por verso, como a gente faz aqui na igreja, ela tem que ser a base para tudo que a igreja faz e tudo aquilo que a igreja crê. Ok? Sem pregação não há igreja. Não necessariamente toda igreja precisa ter pregação expositiva. Aí a gente tem um déficit muito grande sobre o que vai ser pregação, mas em regra, a pregação expositiva do Evangelho, ela é a base de tudo que a gente vai construir como igreja. Na segunda aula, que foi semana passada, o pastor Eduardo ele falou um pouco sobre se a gente tem pregação expositiva do Evangelho na igreja, se a pregação é o que a gente está construindo como igreja, é impossível a gente não chamar isso de teologia. O pastor Eduardo falou semana passada, todo ser humano, todo cristão que pensa em Deus, você está lá no seu posto de trabalho, você está lá trabalhando, e você pensa, será que Deus faz isso? Sabe como é que é o nome disso? Teologia. Se você pensa algo que Deus faz, algo que Deus é, você pensa alguma doutrina bíblica fundamental, o nome disso é teologia. Então não é questão de que a gente escolhe ou não fazer teologia, a questão que a gente escolhe é se a nossa teologia é bíblica ou não, se a nossa teologia é boa ou não. A gente falou isso semana passada. Então a nossa segunda marca de uma igreja saudável é que a igreja deve construir teologia bíblica, ok? Então primeiro, pregação do Evangelho, segundo, teologia bíblica. E hoje a gente vai ver mais uma marca de uma igreja saudável. No entanto, irmãos, por ser um assunto extremamente sério, eu queria que a gente construísse essa aula. É claro que está aberto ao debate, tá? Os irmãos podem fazer suas colocações, não tem problema nenhum. Mas como é uma aula de um conteúdo muito sério, muito profundo, eu queria que a gente construísse essa aula debaixo de muito temor, de muita reverência, porque é um assunto sério. Então a gente vai tratando algumas coisas, alguns pontos, e os irmãos, se quiserem fazer colocações, estão abertos, vocês sabem disso. Então eu queria que a gente construísse essa aula debaixo de muito temor, debaixo de muita oração, de um espírito reverente ao Senhor, tá? E para que, além de bom conteúdo, que seja uma manhã de encontros com a pessoa de Cristo, que a gente possa sair daqui mais parecidos com o Senhor, transformados, ok? Então eu queria pedir a nossa irmã Odaleia para orar por nós, que a gente tenha um coração aberto, uma mente transformada. Oremos.
Amém, irmãos? Então, irmãos, a gente tratou que a primeira marca de uma igreja saudável é a pregação expositiva do Evangelho. A segunda é uma teologia bíblica. E hoje a gente vai tratar sobre a terceira marca de uma igreja saudável. Como a gente tem falado, uma igreja, ela tem 3 marcas. Primeiro, pregação do Evangelho. Segundo, a administração dos sacramentos. E terceiro, a disciplina bíblica. Se tem esses 3, isso é uma igreja. Agora, pode ser uma igreja bíblica, pode ser uma igreja, mas pode não ser uma igreja saudável. Por isso que a gente está tratando esses pontos das 9 marcas de uma igreja saudável, ok? Toda igreja saudável é uma igreja verdadeira, mas nem toda igreja verdadeira é uma igreja saudável, ok? Ela pode ter vários problemas, e a gente está tratando de cada marca. Então, a terceira marca de uma igreja saudável que a gente quer tratar hoje, é que a marca 3, que ela possui um entendimento bíblico sobre conversão. Eu já começo confessando meu pecado, porque eu errei nesse slide. Tinha que botar aí também um entendimento bíblico sobre conversão e evangelização. Mas eu esqueci, me perdoa. Mas a gente vai entender o que conversão tem a ver com evangelização e onde elas conversam, tá? Então, irmãos, a gente precisa diferenciar o que a gente quer dizer com conversão e com evangelização. E a gente vai construindo esse raciocínio ao longo da aula. Eu peço que os irmãos também participem, para que a aula fique um pouco mais dinâmica. Então, é um entendimento bíblico sobre conversão. E o texto que eu queria trazer para nós, é um texto muito conhecido, João capítulo 3. Jesus está junto com Nicodemos, e Nicodemos vai falando com Jesus, e Jesus fala essa frase aí para ele, ó. Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo. João capítulo 3, versículo 3. Então, irmãos, para a gente começar a entender um pouco sobre o que é conversão, a gente precisa, uma das maneiras da gente entender o que é a gente descartar o que não é, ok? Então vamos começar a pensar sobre a questão da conversão, e a primeira coisa que a gente deve fazer antes de conceituar, como eu falei, é o dizer o que não é. O que não é conversão, o que a gente pode descartar sobre o que não é conversão, ok? Então vamos lá, aperta os cintos aí, e a gente vai construindo. Primeiro, conversão não é apenas mudar de religião, ok? Não é apenas mudar de religião. Como assim, João? Você está falando que outras pessoas de outras vertentes religiosas podem ser salvas? Perceba que eu coloquei, conversão não é apenas mudar de religião. 99,9% das conversões, claro que vai mudar de religião, porque religião, ela trata sobre uma cosmovisão, sobre uma visão de mundo, sobre visões acerca do que você vai crer, sobre o que você vai fazer. Então, tecnicamente, vai sempre mudar. Se você faz parte de uma religião não cristã, você vai ter que mudar. Mas perceba que não é apenas mudar de religião. Uma pessoa pode mudar de religião e ainda assim não ser convertida. Ok? Então é isso que nós estamos construindo. E acontece porque conversão não é apenas mudar de religião por um simples motivo. Porque Cristo não é um caminho. Amém? Cristo é o caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Envolve abraçar também um conjunto de verdades e abandonar outras. Envolve abraçar uma nova visão de mundo, como a gente está construindo aqui. Então, exagero na bebida, e ainda assim não dá para garantir que eles são convertidos. Uma pessoa pode deixar, por exemplo, hábitos ruins e ainda assim não ser convertido. Está claro para todo mundo isso, né? Uma pessoa pode ser moral, pode ser ética, mas isso não é ser a única evidência de conversão. Exemplo disso, quer um exemplo? Atos capítulo 10. Quando Pedro vai começar a pregar para os gentios, ele prega para um rapaz chamado Cornélio. Cornélio era um centurião romano. Olha o que a Bíblia diz sobre esse cara, irmãos. Atos capítulo 10 diz assim, ó, ele, quem? Cornélio, e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus. Cornélio. Davam esmolas ao povo e oravam continuamente, mas o Espírito Santo ainda não tinha descido sobre Cornélio. Olha isso, que interessante. Ele oferecia esmolas, eles eram tementes a Deus, a sua família, e eles oravam, sem, contudo, ter uma experiência de conversão de novo nascimento. Olha que interessante isso. Eu não sei se quantos conhecem a história de John Wesley. John Wesley era um cara extremamente ético. Ele lutou a favor da abolição da escravidão na época da Inglaterra.
na Inglaterra, quando tinha a escravidão ainda, ele foi um dos que militou contra a escravidão. Era ético, moral, missionário, pastor. Mas aí, quando o barco dele está naufragando, ele vê os morávios, que eram cristãos naquela época. Ele vê o movimento moraviano, o barco naufragando, e vê eles cantando e louvando a Deus. E ele fala, eu senti o meu coração extremamente aquecido naquela hora e tive uma experiência de conversão. Pastor, ético, missionário, mas não tinha nascido de novo. Ok? Você pode ser ético, pode ser moral, mas ainda assim não ter uma experiência de novo nascimento. Amém, irmãos? Terceiro, conversão não é emocionalismo religioso. Como assim? Ou seja, 50 milhões de evangélicos na nação brasileira. E o Brasil só cresce nos degraus de corrupção. 50 milhões de evangélicos. Jesus fez uma revolução com 12. A gente tem 50 milhões e o Brasil continua corrupto. Como eu falei na primeira aula, eu trouxe um dado aqui. Os números de divórcio dentro da igreja estão praticamente idênticos aos números de divórcio fora da igreja. Então a gente tem um problema, não tem? Então não é apenas mudar de religião, não ter comportamento ético e não é ser emocionado por uma religião. Você pode vir aqui, achar o culto bonito, achar o culto muito legal, sair com o seu coração aquecido, sair com uma experiência muito legal. Okay? Então, hoje a gente tem celebridades se dizendo evangélicas, atores e atrizes, jogadores de futebol, políticos. Hoje uma das maiores bancadas do parlamento é a bancada evangélica, você sabia disso? Olha que interessante. Hoje a gente vive na época das churches, né? Eu trouxe até essa foto, achei sensacional. Isso não é um show, irmãos, isso é um culto evangélico, numa denominação muito conhecida. Quem conhece o pregador sabe, eu não vou dizer qual é a igreja, por ética. Luz baixa, máquina de fumaça, pregador carismático, sermão apelativo, apelo emocional sem solidez doutrinária. Esse é o meu evangélico. Ok? Por exemplo, que é outro dado interessante. Hoje, dentro da cidade de Nova York, na ilha de Manhattan, tem uma igreja que funciona no mesmo lugar que um prostíbulo. Sabia dessa? E é uma igreja extremamente conhecida. No mesmo prédio. De manhã é a igreja, à noite é o prostíbulo. Por quê? Porque o ambiente é o mesmo. As pessoas estão se emocionando com o que acontece ali. Não interessa ter uma boa doutrina, um espaço dedicado ao culto. Não interessa. O que interessa é botar peixe para dentro do barco. Ponto. Então você pode ter uma experiência religiosa e não ser um convertido. Amém? Quarto ponto. Conversão não é apenas frequentar uma igreja. E eu botei a setinha ali para a gente ver que uma coisa tem a ver com a outra. Não é. Você pode ser um ótimo frequentador de igreja local a vida toda e ainda assim não ter um novo coração. É isso que o Mark Dever vai falar no livro. E esse é senso comum para a gente. Quantas pessoas você conhece que frequentam a igreja desde criança, mas ainda assim não são convertidos genuinamente? Você pode ser um bom frequentador de igreja e de cultos litúrgicos, belos, ter uma experiência com a religião e não ser um convertido. Ok? Então, frequentar uma igreja local também não te faz um cristão. O Keith Green, que é um músico do século passado, ele faz. Ir à igreja te faz um cristão, assim como você ir no McDonald's te faz um hambúrguer. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você pode ser um frequentador de igreja e ainda assim não ser um convertido. Quinto ponto, irmãos, sobre o que não é conversão. Conversão não é ser intelectualmente ortodoxo. Conversão não é ser intelectualmente ortodoxo. E aqui, irmãos, cabe a gente fazer um parênteses para fazer uma autocrítica. Ok? Nós, igreja presbiteriana, igreja reformada, nós podemos ser plenamente ortodoxos. Não pode ter uma lacuna na sua doutrina. E ainda assim você não foi tocado por Cristo no seu coração, de forma que a doutrina mude quem você é. O Guilherme falou isso aqui hoje.
Podemos ter uma boa doutrina, sermos intelectualmente ortodoxos, estar numa igreja saudável, com um pastor bom, com irmãos que servem a gente, que a gente também se dispõe a servir, sem nunca ter um encontro vivo e verdadeiro com Cristo. Então, o que não é conversão, a gente já pode descartar. Não é mudar de religião, não é melhorar comportamento, não é emocionalismo religioso, não é frequentar uma igreja e nem ser intelectualmente ortodoxo. Tudo isso são sinais que podem indicar uma verdadeira conversão, mas isso seco não te faz um cristão. Amém, irmãos? Todos estão conseguindo entender? Vamos seguir. Então, irmãos, se não é mudar de religião, se não é melhorar comportamento, se não é ser emocionado numa religião, se não é frequentar somente uma igreja, se não ser intelectualmente ortodoxo, eu te faço uma pergunta. O que é conversão? E aí, irmãos? Vou falar que nem o pastor, estou perguntando para a classe. Se você pudesse definir em uma, duas palavras o que é conversão, o que você diria? Quem vota com o relator? Boa. Sim. Uhum. Sim. A gente vai pontuando isso, a gente vai pontuando algumas coisas. O João falou sobre nascer de novo, o irmão falou sobre a prática. Antes da gente definir o que é conversão, tem uma frase que eu acho muito interessante do Luberkoff. Luberkoff, ele é um autor de uma teologia sistemática reformada do século passado, é um teólogo profundo. E quando ele vai falar sobre conversão, ele abre um parênteses antes dele começar a falar, que eu achei interessante para a gente trazer para a aula. Porque a gente pode tentar ser profundo no diagnóstico, mas a gente tem que calibrar um pouco com a boa doutrina. Por quê? Porque a gente pode achar que conversão é algo que você tem que dar data e hora. O dia que você se converteu foi qual? Entendeu? A gente tem que tomar cuidado com isso, porque a gente não pode também reduzir conversão a uma experiência localizada. Não. O Luberkoff, ele fala, conversão pode ser de uma crise aguda e marcante, mas também pode vir de um processo gradual. Vou contar. Estava preparando essa aula, e eu venho, irmãos, eu e a minha família, a gente vem de um contexto eminentemente pentecostal, né? Em que você tem que ter uma experiência absurda, você tem que cair no chão, você tem que babar, você tem que falar em língua. Eu venho desse contexto. E eu estou preparando a aula, Dai. Aí sabe quando dá aquele tim na cabeça? Eu fui lá na cozinha, minha esposa estava fazendo a comida. Ela falou, o que foi? Que você quer me perguntar alguma coisa? Eu falei, como é que foi a sua experiência de conversão? Ela falou, como assim? Eu falei, como é que foi a tua experiência de conversão? Você nasceu na igreja, seus pais são convertidos, te batizaram, como é que foi a tua experiência? Ela falou, não teve um dia. Eu fui crescendo na igreja, eu estudei o catecismo, as doutrinas principais e fiz a profissão de fé. Eu falei para a Mariana, isso para mim é absurdo, porque eu venho de um contexto que não é assim que funciona. Mas por quê? Porque pode ser de uma experiência marcante ou não, você pode, e deveria ser a regra de todos nós, né, que crescemos, por exemplo, na igreja, você ser catequizado pelos seus pais desde criança, e chega um momento que o Deus dos seus pais vira o seu Deus. Isso é conversão também. Você crescer na graça e no conhecimento de Cristo, e não ter uma época em que você teve um estalo. Não. Você pode ter sido catequizado na fé cristã desde criança. Isso é uma bênção. Ok? Isso é uma bênção. Então, vamos lá. Nas Escrituras, irmãos, a gente tem algumas palavras que podem ajudar a gente a entender o significado de conversão. As palavras, elas meio que se misturam ao longo das Escrituras. Quer falar? Uhum. Exatamente o que você está acabando de dizer. Ela é totalmente pessoal. Sim. Ela é muito pessoal.
né? Você estava dando exemplo aí, né? E tem situações, foi até o meu caso, eu fui para a igreja ainda quando criança, mas meus pais não eram cristãos, né? Até hoje meu pai ele ainda não, né? Meu pai frequenta a igreja católica tradicional, né? Então assim, e depois que a minha família, que minha mãe foi, meus irmãos foram, mas eu comecei sendo evangelizado, assim como a minha esposa também, a Daiane, sendo evangelizado através de EBF, de UCP, bairro, entendeu? Legal. E, né, então assim, cada um tem uma história, isso é muito pessoal de fato, né? E não existe, tem que ser dessa maneira ou tem que ser de outra. O encontro é muito pessoal. Sim. Né? Sim, isso é muito interessante. E para nós, irmãos, que estamos numa igreja reformada, que, por exemplo, entende que as crianças são parte da igreja, tanto que elas são inseridas pelo batismo, desde muito nova, isso para nós deveria ser segunda-feira, rotina. As crianças não precisam de uma experiência de conversão mística, totalmente emocional. Não, elas têm que ser catequizadas na fé cristã desde criança. Para que, por exemplo, a vida toda delas sejam criadas debaixo do temor do Senhor e da lei. Tanto que Moisés, por exemplo, quando ele vai citar as leis do Senhor em Deuteronômio 6, fala, Deus está dando de como a lei deve ser dita em casa. Deus fala que os pais devem ensinar as crianças dentro de casa a lei. A palavra ali, inculcar, é como se você estivesse pegando um martelo e batendo na cabeça da criança. Essa é a palavra mesmo. Inculcar significa isso. Você tem que bater até aquilo virar vida. É isso que acontece. Isso que deveria acontecer na nossa igreja. A criança não precisa de uma experiência mística de conversão. Não, ela tem que ser catequizada desde criança, entendendo que o Deus dos pais dela, alguma hora vai ser o Deus dela. E isso é uma bênção quando acontece. Deveria ser assim. É o que o presbítero Leandro falou. Desde criança ele já foi entendendo quem era o Deus dele, ele não precisou de uma experiência mística, isso é muito pessoal. Pode acontecer? Pode, mas não precisa ser a regra. Então, irmãos, a gente tem algumas palavras na Escritura que dão um pouquinho do entendimento do que é conversão. Esses termos que aparecem nas Escrituras, por exemplo, mudança de planos, é uma das palavras que tem conotação do significado de conversão, você mudar sua rota. Êxodo 32, no versículo 14, aparece essa palavra, e Juízes 2,18. Virar, retornar, em Lucas 15, 18. Transformação de mente, em Romanos 12, Guilherme leu. 2 Coríntios 7, 10. Voltar, por exemplo, em Atos capítulo 15, versículo 3. E também aqui tem uma palavra interessante para conversão, que é se afligir. Está lá em Hebreus 7, 21. Então, irmãos, essas são algumas palavras que podem ajudar a gente a construir o raciocínio sobre o que é conversão. Porém, tem algo que eu queria trazer para os irmãos que é muito interessante, que é uma das melhores definições que eu encontrei sobre o significado da verdadeira conversão, e ela é definida pelo Sínodo de Dort. O Sínodo de Dort, se você não sabe, é um concílio da Igreja Reformada lá na Holanda, quando a reforma estava acontecendo, umas gerações posteriores da reforma protestante, da institucionalização do calvinismo, das doutrinas reformadas, e eles estão começando a pensar sobre como eles podem sistematizar a doutrina reformada. E uma dessas definições que eles estabeleceram no Sínodo de Dort é sobre o que é conversão. Como a gente pode medir o que é conversão? E está aqui, eu trouxe para a gente, se você não estiver enxergando, eu vou ler, não tem problema. Diz assim o Sínodo de Dort, no capítulo 3 e 4, no artigo 11. Ele quem? Deus. Ele faz com que ouçam o Evangelho mediante a pregação e poderosamente ilumina as suas mentes pelo Espírito Santo, de tal modo que eles possam entender corretamente e discernir as coisas do Espírito de Deus. Aperta os cintos aí, irmãos, olha essa definição. Mas pela operação eficaz do mesmo Espírito regenerador, Deus também penetra até os recantos mais íntimos do homem. Ele abre o coração fechado e amolece o que está duro, circuncida o que está incircunciso e introduz novas qualidades na vontade. Esta vontade estava morta, mas ele faz reviver. Era má, mas ele a torna boa. Ela estava indisposta, mas ele a torna disposta. Era rebelde, mas ele a faz obediente. Ele move e fortalece essa vontade de tal forma que, como uma boa árvore, seja capaz de produzir frutos de boas obras. Quando eu estava preparando essa aula, eu li isso da primeira vez, eu tive que parar uns segundinhos
e respirar, irmãos, porque isso é uma definição brutal do que é a conversão. É Deus trazendo a vida que estava morto. Amém, irmãos? Uma outra pergunta que eu quero fazer para vocês. Oi? Que são 2 caminhos, 3 caminhos, 4 caminhos. E ali você entende qual é o caminho a seguir e você tem certeza desse caminho. E aí a conversão, você mudou a rota, mudou o caminho. E ali você segue esse caminho. É isso. Então essa é uma definição sobre o que é a conversão. E a pergunta que eu quero fazer para vocês é, vou abrir de novo, peço que os irmãos participem. Se a gente está tratando sobre conversão, por qual motivo o entendimento correto de conversão, como eu falei, tem evangelização também, tá? Eu que errei. Por qual motivo o entendimento correto de conversão é importante para a igreja local? O que vocês acham? E aí, me ajuda aí. João, Dai, Aldaleia, Gustavo, me ajuda aí. Por quê? Por qual motivo a gente está falando que isso é um entendimento de uma igreja saudável? Por que isso é uma marca de uma igreja saudável? Por que nós, como igreja, devemos pensar correto sobre o que é conversão? E aí, me ajuda aí. Evangelizar? Quem vota com o relator? Para saber se você mesmo é convertido. Sim? Cristo me escolheu. E a ação do Espírito Santo sobre a minha vida é importante por todo o processo. Até o dia que eu for encontrar com Cristo. Amém. Se eu não tiver o Espírito Santo, eu não sou uma pessoa convertida. Isso. E por que eu estou falando isso? Porque o Espírito Santo incomoda. Ele tem que incomodar o crente. Se o crente não for incomodado pelo Espírito Santo, não há conversão. Te digo isso por experiência de antes de estar na igreja adolescente, ia para o baile e perguntava-me, o que eu estou fazendo aqui? Amém. Brutal, né? E aí, irmãos? Então a gente já tem uma aí, para saber se é a gente mesmo. Não houve conversão. Amém. E aí, irmãos? Pelo menos mais um aí. Por qual motivo o entendimento correto de conversão é importante para a igreja local? Por que a igreja presbiteriana? Oi? Isso. Ela não oferece qualquer coisa, né? O que é oferecido aí, ela oferece o verdadeiro evangelho. Amém. É isso. Vocês já estão entendendo já onde que a gente vai chegar. Isso aí. Uma benção. Será que a teologia do pacto, a teologia reformada, pode ajudar a gente a entender isso? Irmãos, muitas vezes a gente pode ter a sensação, quando a gente ouve, quando a gente se dá conta, por exemplo, das doutrinas da graça, igual o irmão falou aqui, de alguém que é genuinamente convertido, teve uma experiência profunda com o Espírito Santo e você foi convertido a Cristo, a gente pode achar, quando a gente está começando a ler um pouco mais, se aprofundar um pouco mais, a gente pensa que só tem 2 tipos de pessoa na igreja local, por exemplo, aqueles que foram convertidos e aqueles que estão só na igreja, que não foram. Só que as escrituras e a nossa teologia reformada abre margem para mais um terceiro grupo, que muitas das vezes a gente se esquece, por isso o nosso entendimento fica um pouco torto. E a teologia do pacto, a teologia reformada vai nos ensinar isso. Será que a gente pergunta assim, será que tal pessoa é salva? Será que tal pessoa é salva? Ela foi verdadeiramente salva? E a teologia do pacto vai nos dar algumas diretivas que é interessante. Dentro da igreja, irmãos, a gente não tem 2 grupos salvos e não salvos. É um pouco mais profundo que isso, por isso que é um pouco complexo a gente dizer e definir quem é salvo, quem não é. Primeira pessoa, o primeiro grupo dentro da igreja é os eleitos, aqueles que foram lavados e remidos no sangue de Cristo, que tiveram mesmo uma profunda experiência de conversão com Cristo. Como eu falei, pode ser gradual, à medida que você vai crescendo na fé cristã, você vai se encontrando ali, você sempre foi cristão.
Isso é uma bênção também. E aqueles que foram convertidos, vieram, por exemplo, do paganismo e foram tirados das trevas para a luz. Esses são os eleitos de Deus, aqueles que Deus chamou. Os segundos são os não eleitos, aqueles que podem ficar na igreja pelo resto da vida, mas ainda assim não tiveram um encontro vivo e genuíno com Cristo. Esses não são salvos, não tem jeito. A gente sabe disso. Mas também a teologia reformada e a própria Escritura vai dar margem para um terceiro tipo de pessoa, que são os beneficiários. Quem são esses? Lembra que lá em 1 Coríntios capítulo 7, Paulo está dando algumas diretivas sobre o que é casamento. E ele fala que o marido ele santifica a esposa santifica o marido. Só que tem uma passagem que é muito interessante em 1 Coríntios 7, depois você lê em casa, que ele fala assim, ó, a mulher cristã que veio a Cristo, a mulher que era do paganismo, ela veio a Cristo, e ela está casada com um homem que ainda não foi convertido, ela santifica ele. Olha que interessante isso. Quem são esses? Os beneficiários. O meu pai, durante muito tempo, foi um beneficiário, porque minha mãe converteu e orou por ele 14 anos. As bênçãos do Senhor estavam sobre a minha casa por causa da minha mãe, porque ela tinha uma aliança com o Senhor. Então, a aliança que ela tinha com o Senhor vazava para toda a casa. Outro exemplo de beneficiários da fé, Pedro. Ele ainda não tem entendimento. O Vicente, ele não tem entendimento ainda sobre a doutrina cristã, que Cristo morreu por ele eficazmente, se bem que algumas crianças já até têm esse entendimento, né? Você vê o Rafa orando, você parece que é um garoto de 20 anos. Mas, pela aliança, pelo pacto dos pais com Deus, eles já experimentam as coisas como elas devem ser. Eles ainda não professaram a fé, eles são beneficiários da relação, do pacto dos pais com Deus. Por isso, que tal pessoa, a gente não pode ser apressado em falar, tal pessoa não é convertido. A gente não sabe. Porque a Escritura diz, a salvação pertence a Deus. Então, a gente tem os eleitos, os não eleitos, os beneficiários. Alguma hora, as crianças, por exemplo, vão fazer a sua profissão de fé. A gente não pode medir ainda se eles foram convertidos de fato. Mas eles estão dentro dos limites do pacto, eles já experimentam as coisas como já são. Eles são catequizados na fé. Os pais falam para eles, ó, isso aqui não pode fazer porque não agrada o Senhor. Vamos orar. A criança, quando ora, o que ela fala? Pai nosso, que está no céu, papai do céu. Ou é como se ele ainda não tem a consciência ainda, o entendimento intelectual, orgânico, de que Deus é pai. Porque os pais já estão ensinando desde o berço. Consciência de pacto. Amém? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Isso é importante para a nossa vivência como igreja local. E principalmente para a nossa evangelização. Porque aí a gente vai saber como evangelizar a pessoa. Apresentar para a pessoa o evangelho, não uma religião institucionalizada. A gente vai apresentar Cristo para a pessoa. Irmãos, se é extremamente difícil, complexo dizer quem é convertido ou não, quais são os sinais de um verdadeiro convertido? Quais são as características de alguém que foi verdadeiramente regenerado? Agora, assim, a gente define as coisas. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer pontuar? Vamos seguir então. Boa. Boa. Frutos, testemunho. Então, irmãos, vamos começar a definir o que é a marca de uma verdadeira conversão, para a gente poder entender o impacto disso na evangelização. Primeira característica de uma verdadeira conversão: Deus é quem opera. Como a gente falou, salvação pertence ao Senhor. A pessoa pode ter tido uma catequese excelente, pode estar numa igreja bíblica e Deus não operou ainda no coração dela. Deus.
não operou. A primeira característica de alguém convertido é essa: Deus está agindo nele, é Deus que está fazendo. Não somos nós, não é a nossa boa eloquência, não é a nossa boa doutrina, não é a minha capacidade de dar aula, não é a minha capacidade de pregar. Se o Espírito Santo não convencer, não há quem converta. Não é provocado, irmãos, não é obra humana, pertence a Deus. Nós não procuramos, Ele nos encontra. Então, se Deus não descortinar os seus olhos, irmãos, você nunca vai ver. Deus está operando. Como a gente tem experiência de irmãos nossos, por exemplo, que passaram por um período turbulento na vida, por exemplo, crise de fé, qualquer coisa do tipo, a pessoa vai e vaga, mas volta. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. É Deus que está agindo. Tem irmãos que falam assim para mim, João, você acha que uma pessoa pode perder a salvação? Eu falo, depende. Se foi Deus que te salvou, não. Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Romanos capítulo 9. Romanos 10 e Romanos 11 também fala disso. Se foi Deus que te chamou, irmãos, das trevas para a luz, é impossível que você perca isso, porque Deus operou, Deus está fazendo, e agindo eu, quem impedirá? Então a primeira característica é essa, irmãos. Primeira coisa que a gente tem que entender: se alguém é verdadeiramente convertido, Deus está operando, Deus está trabalhando, é Deus quem faz. Salvação pertence a Deus, Deus está agindo, não é provocado, não é obra humana, não é obra do intelecto, não é obra das emoções. Deus está fazendo, Deus está produzindo, Deus está regenerando, ponto. Amém? Primeira característica de um convertido: Deus está operando. Segundo, profunda convicção de pecado. Não é a única marca, mas é uma das principais de um verdadeiro convertido. A conversão, irmãos, é fruto de um santo desespero. Profunda convicção de pecado, consciência do seu estado de miséria e de depravação total, irmãos. Essa é uma das doutrinas do Sínodo de Dort, depravação total. Profunda convicção de pecado é compreender que por natureza nós somos inimigos de Deus. Isso é o Evangelho. É quando a gente compreende, irmãos, quando a convicção cai na nossa cabeça, convicção de pecado cai sobre nós. É quando a gente compreende que sem um Salvador, sem alguém que faça por você o que você não consegue fazer, você está condenado por toda a eternidade aos tormentos do inferno. Claro? Assim que a gente tem, por querer, sei lá, e não saber se está certo. Você está buscando, mas não tem a certeza, não quer, mas quem buscar? Seria, por exemplo, é uma pergunta, né? Porque quando você quer, mas está sempre se criticando, Sim. sempre achando, encontrando o seu, onde você está muito mais, um sentimento de culpa, né? E uma vontade de se acertar, mas está sempre um sentimento de uma ligeira vingança no peito, não quer perdão, não quer. Então você não tem ainda o Espírito, né, Santo? Então, o que a gente precisa tomar cuidado? O coração do homem é enganoso. Então, se a gente, por exemplo, é assolado por culpa, por convicção de pecado, é impossível que não seja Deus que esteja gerando nisso. Porque o ser humano não quer seguir a Deus. O ser humano não quer Deus por vontade própria. Então, se você sente vontade de seguir a Cristo, Cristo já está trabalhando dentro de você. Convicção de pecado, irmãos, é quando a gente entende que sem um Salvador, não dá. É impossível. A lei de Deus, a gente vê lá, honra o Senhor teu Deus. Não adultere, não mate. Aquilo tudo ali é para a gente entender que sem um Salvador, sem um intermediador, não dá. Olha o que Jesus fala aqui: se você, a lei está dizendo assim, ó, não mate, mas se você odeia o seu irmão, você já é assassino. O que Cristo está fazendo? Ele está ampliando o nosso entendimento sobre o que é pecado.
Pecado não é só o que a gente faz, é o que a gente é. Então, quando a gente se confronta com o nosso pecado, Deus está agindo. Convicção. Quando a gente tem a convicção do pecado, Deus está fazendo. Oi? Sim. Uma das descrições que as escrituras fazem da conversão é o que está descrito em Ezequiel 36 e 37. E que parte da ação e atuação do Espírito Santo em nós é gerar em nós nojo das nossas más práticas. Isso. Então, infelizmente, a gente tem um cristianismo muito marcado por Moisés no púlpito e não o Cristo. Amém. E quando Moisés está no púlpito mais do que Cristo, é mais gerado culpa do que gratidão. Sim. Porque eu olho para a lei e vejo na lei aquilo que eu sou incapaz de fazer. Contudo, como graça e verdade vem por meio de Cristo, o Espírito Santo que, como você bem citou, descortina a nossa mente, ilumina a nossa mente. Na pregação do Evangelho, eu sou exposto ao quanto pecador sou, Sim. mas sou consolado em saber que Ele nos salva. Né? Sim. Então, irmãos, não precisa nem falar, complementar mais o que o João falou, né? Então, a gente olha para Cristo. Deus está operando. E como é que Deus opera? Gerando em nós convicção de pecado. Repulsa de nós mesmos. Saber que a gente está diante de um abismo, não há outra saída. Se você viver muito, você tem no máximo uns 100 anos de vida. E começa a sua eternidade. Você fecha os olhos e você vai estar na eternidade. Você é um ser eterno. Então você está caminhando a passos largos para o inferno, debaixo de convicção de pecado, como diz o sermão do Jonathan Edwards, pregador congregacional reformado lá dos Estados Unidos. Pecadores nas mãos de um Deus irado. Não há outro caminho. Isso é convicção de pecado. Sol, por favor. O Espírito Santo está agindo, está incomodando, como alguém falou. E é o que a gente vê hoje, o pecado ficou relativo nas próprias igrejas evangélicas. Né? As pessoas já não se incomodam mais, o crente não tem se incomodado, essa convicção, esse incômodo do Espírito Santo, às vezes o crente não sente isso. Sim. E aí o pecado fica relativo. Exatamente. Entendeu? Fica natural. O que era já não é mais, é normal. Entendeu? É o nada isso. a ver. Isso aí não tem nada a ver. É isso. É isso. Perfeito. Felizmente. Quem me chamou? Ah, tá. Kátia. Dentro de convicção de pecado, né? A gente, diante do que a gente tem visto também, a gente pode entender que um convertido, ele precisa, ou não é precisa, ele automaticamente, ele é uma pessoa humilde e submissa. Então, para mim entender o que é o pecado, que o que eu estou vivendo é o pecado, eu preciso me negar. Sim. Né? E Jesus disse, muitas das vezes a gente entra na nossa vaidade, não, eu vou levar a minha vida assim, é o meu jeito de ser, o meu jeito de testemunhar. E Jesus não pede isso, né? É pelo contrário, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Então, uma das caras, quando a gente se torna humilde, Sim. e submisso, a gente vê submissão de diversas maneiras no mundo, né? Hoje em dia tem se falado muito de mulheres submissas a ponto de serem mortas de maneira terríveis, né? E se submetem a situações esquisitas. E quando a gente traz isso para a igreja, para a gente se submeter a um Deus que é poderoso, é Senhor, é sabedor do que se vai na minha, na sua vida, e principalmente cuida da igreja. Sim. Quando a gente entende essa humildade e a gente está submisso a isso, eu acho que
o Espírito Santo me convence, eu abro o meu coração, né? Não é eu, né? Sim. Deus me abre através do Espírito Santo e sou convencida por Ele, né? Que a minha vida está em pecado, eu preciso estar submissa a um Deus que tudo sabe, que Amém. tudo conhece. Então, eu acho que uma das muitas dificuldades de hoje em dia é a gente deixar a nossa vaidade, a minha vontade, para me servir ao Cristo, porque eu não estou levando meu nome, eu estou testemunhando de alguém poderoso, né? Então, eu tenho muita responsabilidade nisso. Sim. Submissão e humildade, eu acho que a gente tem que estar Sim. bem entendido aquilo, né? Sim, é isso. Então, irmãos, primeira característica da conversão que a gente falou é Deus está operando segundo profunda convicção de pecado. Convicção de pecado, saber que sem um Salvador você está perdido. Como eu falei, você está caminhando a passos largos para um abismo, não há quem te salve. Se for pelas suas obras, seus méritos, aquilo que você pode fazer, você está perdido. Você é inimigo de Deus por natureza. Você e Deus, eu também, claro, nós e Deus estamos em lados diametralmente opostos. Não há reconciliação entre mim e Deus, porque tudo que eu faço, tudo que eu sou, ofende a majestade e a santidade de Cristo, a santidade e a majestade de Deus. Então, Deus é meu inimigo. E eu estou condenado à eternidade a ser inimigo dele. Até que? Aí vem a terceira característica de um verdadeiro convertido. Primeiro, a convicção de pecado, né? A convicção do pecado, né? Como a gente falou, a compreensão de que você está andando a passos largos por abismo, não há saída. E aquele versículo de Paulo, 2 Coríntios, capítulo 5, se não me engano, que todos nós estaremos um dia perante o tribunal de Cristo. Isso é uma realidade, tão certo quanto o dia de amanhã que vai se levantar, nós vamos estar perante Cristo um dia. Como eu falei, convicção de pecado, nós estamos em lados diametralmente opostos ao Senhor. Até que, terceiro, a profunda compreensão do sacrifício eficaz de Cristo. Você não tem um Salvador, não há quem te salve, até você olhar para Cristo. Até os seus olhos serem abertos. Compreensão, irmãos. Terceira marca de um verdadeiro convertido. É uma compreensão de que a ira que cairia nas nossas cabeças caiu sobre a cruz de Cristo. A ira que era nossa, Ele levou. O tormento que era nosso, Ele levou. Toda a ira que você merecia, Cristo levou. Cristo foi esmiuçado numa cruz, irmãos, no nosso lugar. Essa é a mensagem do Evangelho. Tudo que eu fiz de errado caiu sobre Cristo naquele dia. O inocente no lugar do culpado. O cordeiro no lugar do pecador. Cristo ao invés de mim e de você. Consciência, irmãos, do sacrifício vicário, substitutivo, perfeito, eficaz, suficiente de Cristo. Consciência, irmãos, de que é quando você é tomado pela verdade, irmãos, que Cristo não só morreu pelos pecados do mundo inteiro, mas é quando você entende que Cristo morreu pelos seus pecados. Porque muitas das vezes isso vira uma doutrina, né? Cristo morreu pelos nossos pecados, pelos nossos. Você crê com convicção de que Cristo morreu pelo que você fez? Por toda ofensa que você já gerou a Deus em toda a sua vida, Ele levou. Pensa nisso. O pior pecado que você cometeu na sua vida, aquilo que você mais tem vergonha, Cristo ergue a nossa cabeça e fala: vem. Seu Jaci. Amém. Consciente disto, que há vários tipos de conversões. Tem aquele que foi criado na igreja, que ele vai sendo doutrinado e a um certo tempo ele abre o seu entendimento. Amém. E tem aquele que viveu uma vida extremamente torta e que ele deu um giro de 180 graus na sua vida. Então, dali para frente,
ele tem que entregar tudo aquilo que ele fez, que ofendeu a Deus e a sociedade, e botar na cabeça deles que dos teus pecados eu não me lembrarei mais. Amém. Então compete a gente esquecer aquilo tudo de ruim. Amém. E dali para frente pautarmos a nossa vida dentro dos preceitos que Cristo nos ensinou. Amém. É isso. É isso. Dona Gilda. Isso. Você vai crescendo como? Na graça, no conhecimento, na fé, na obediência, né? E tudo isso vai sendo um processo contínuo, porque se for só assim, né, aí a pessoa não vai ter mesmo realmente a certeza da salvação. Sim. Eu só posso ter a certeza, não me gabar porque eu sou salva, né, uma vez salvo, salvo para sempre, né, como muitas pessoas falam, mas eu ter aquela consciência de que tem que ser um processo contínuo. Sim. E como? É eu, na dependência de Deus, né, aceitando a soberania dele na minha vida e crescendo espiritualmente. É um processo de santificação. Eu buscando a cada dia mais essa santificação. Sim, eu acredito assim. É isso. Isso vai puxar o próximo ponto para a gente, Aldaleia. Conversão, transformação, regeneração é a mesma coisa. E regeneração é obra da livre e exclusiva graça de Deus. É isso. Aí logo cai por terra qualquer tese que defende o livre-arbítrio, que o homem pode alcançar a transformação por ele mesmo, pelo seu próprio esforço. Então a gente percebe que na conversão é algo que Deus opera. É o que você colocou no primeiro ponto. Sim. Deus opera a regeneração na nossa vida. E a regeneração, ela é algo instantâneo. Acontece. Justamente quando você sente que a graça irresistível de Deus te alcança. Sim. Tudo bem que a gente não vai partir, a minha conversão foi eu sei o dia, a hora, e o mês e o ano. Foi aqui na nossa igreja. Mas isso não quer dizer que quem está... Mas isso, Deus foi trabalhando na minha vida antes, até aquele momento. Sim. Alguns têm essa transformação, essa regeneração, como essa experiência como eu tive, e outros não. Sim. É gradativa. Agora, o que a Gilda falou é o processo que não é a regeneração. Aí é a santificação, Sim. que é também obra da graça de Deus na nossa vida, com a nossa participação, com o nosso desejo. É o Espírito Santo ajudando naquele desejo que, a partir da regeneração, a gente passa a ter. É necessidade de agradar a Deus, de viver segundo a vontade de Deus, de viver para a glória de Deus, servindo em todos os sentidos. Sim. Então, a regeneração é justamente isso. É obra da livre, exclusiva graça de Deus. Então, é Ele que opera, é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e é Ele que nos faz entender que o sacrifício que Cristo fez na cruz é perfeito, eficaz, Isso. perfeito. Amém. A gente já vai passar para o próximo ponto, que se relaciona com o que a Aldaleia e a Dona Gilda falaram. Só para a gente amarrar o ponto, então Deus está operando, convencendo do pecado e da compreensão do sacrifício eficaz de Cristo. Aí respondendo a pergunta do irmão, então quando a culpa me assola, o que eu faço? Descanso no sacrifício de Cristo. Como diz o Lutero, uma vez ele estava, naquela época que a peste começou a assolar a Alemanha, quando ele começou a pastorear a igreja de Wittenberg, depois da reforma, uma irmã da igreja veio falar com ele. Você sabe que a igreja católica tinha todo aquele negócio, né? Que se as coisas estão acontecendo com você, porque se as coisas ruins estão assolando você, é culpa do seu pecado. Você pecou, seus filhos vão morrer, você vai ser assolado pela peste, você vai ficar pobre. Essa bobagem toda. E uma irmã chega, por causa da peste negra, o marido dela morre e os 4 filhos também, só fica ela. E ela chega para o Lutero e fala, doutor Lutero, eu estou entendendo a graça de Deus, você prega aqui na nossa igreja, com a reforma, você trouxe de volta o entendimento da graça de Deus. Mas os meus filhos morreram por causa da peste. Meu marido morreu. E eu sinto uma profunda culpa do meu pecado.
como é que eu posso saber que eu sou salvo? Aí Lutero responde para ela: se creres, terás. A gente não se refugia, irmãos, na nossa capacidade de fazer, na nossa capacidade. Não, é Cristo, somente Cristo, para a glória de Cristo, e é Cristo que faz. Então, quando o pecado me assola, eu descanso nele. Quando a culpa me assola, eu descanso nele. Quando a violência assola a minha vida, eu descanso nele. Profunda convicção do sacrifício eficaz e perfeito de Cristo. A conversão de Lutero, eu trago aqui o relato para vocês. Lutero falando sobre o que é se converter. A conversão de Lutero foi assim, ó. Lutero falando sobre a sua própria conversão. Então, eu comecei a entender que a justiça de Deus é aquela pela qual o justo vive por um dom gratuito de Deus. Deus faz. Em outras palavras, pela fé. E este é o significado no Evangelho, a revelada justiça de Deus. No Evangelho é revelada a justiça de Deus, isto é, a justiça passiva. Deus está fazendo, não há nada que você faça. Deus está operando. Com a qual o misericordioso Deus justifica-nos pela fé, como está escrito, o justo vive pela fé. E quando eu entendi isso, foi como se eu tivesse nascido de novo e entrado no paraíso com os portões abertos. Isso é conversão. Então Deus está operando a convicção de pecado e a profunda compreensão do sacrifício de Cristo. Aí vamos puxar o ponto da dona Gilda. Ponto 4. Característica da conversão: uma profunda mudança nas afeições. O que é isso, João? A conversão, irmãos, provoca em nós uma profunda paixão pela beleza do Evangelho. Seguir a Cristo começa a cativar o nosso coração, irmãos. Porque nisso consiste o amor de Deus, em obedecer os seus mandamentos. Ponto. E os seus mandamentos não são penosos. 1 João capítulo 5, versículo 3. Não é que vira fácil, irmãos. Não é que é simples seguir a Cristo. Não é simples se apartar dos nossos pecados, só que a gente começa a tornar belo. A gente começa a ver beleza em seguir o Senhor. É quando a gente não é que a gente vai ter facilidade para seguir, mas a gente quer seguir. Somente regenerados pode fazer isso, irmão. Você não pode pedir beleza para alguém que está morto. Profunda mudança nas afeições, seu coração é regenerado. Você começa a ver a beleza em se submeter aos mandamentos do Senhor. Começa a virar prazer. Começa a virar algo que você quer fazer. É a experiência do apóstolo Pedro. Quando Jesus fala assim, ó, Jesus está pregando, eles falam, dura esse sermão. Jesus fala, mete o pé a todo mundo, vaza. E Pedro fala para ele, para onde eu vou? Isso é uma pergunta genuína, irmão, de alguém que foi encontrado pela graça de Cristo. Pedro olha para os olhos de Jesus e fala assim, onde você quer que eu vá? Me fala aí o destino que eu tenho. Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Profunda mudança nas afeições. A verdadeira religião, como diz o Jonathan Edwards, consiste em afeições santas. É quando começa a ficar belo. É quando você olha para Jesus e fala assim, os seus mandamentos não são penosos, Senhor. Eu tive um novo coração, o Senhor me deu um novo coração. Eu entendi que eu sou pecador, eu entendi que o Senhor me regenerou, eu quero te seguir. Isso é conversão. Amém? Para a gente encerrar, queria fazer só uma ilustração para você entender o que é conversão. Alguém sabe o que é isso aí? Isso é um buraco negro. Na ciência, o Einstein, quando começou a fazer e bolar a teoria da relatividade, ele começou a explicar como é que se formam os buracos negros. Quando uma estrela ali tem, por exemplo, a 8ª massa do Sol, 8 vezes a massa do Sol, o peso do Sol, quando ele morre, ele vive bilhões e bilhões de anos. E quando ele morre, ele começa a perder o brilho. E ele vai diminuindo o brilho, vai diminuindo o brilho, vai diminuindo o brilho. E começa a ter o que a gente chama na ciência de fusão nuclear. Ele começa a morrer. A estrela começa realmente a morrer. E ela colapsa sobre ela mesma, ela explode.
E quando ela explode, a energia dela é tão grande que ela colapsa sobre ela mesma. E ela afunda no espaço. E vira um buraco negro. E começa a sugar tudo que está vindo ao redor dela. Tudo que passa perto de um buraco negro é sugado lá para dentro. Por que essa ilustração é interessante? Porque quando você... Aí o Einstein falou que tem uma linha, eu não sei se dá para vocês verem, essa linha aqui, ó, que está a marca. Ele chamou isso de horizonte de eventos. O que é isso? Essa linha aqui, ó. Fica ao redor do buraco negro. Enquanto você não ultrapassou essa linha, você não é sugado nunca. Você pode andar por ali até os limites. Você não é sugado, nada vai acontecer com você. Qual é o problema? Quando você passa da linha. Quando você passou da linha, você entra numa coisa que a ciência chama de singularidade. O que significa isso? O espaço e o tempo dentro do buraco negro, ele perde totalmente as leis da física que a gente conhece. O tempo começa a passar mais devagar ou mais rápido. A matéria, por exemplo, é sugada lá para dentro. O buraco negro é tão denso, irmãos, que até a luz não volta de lá. Se a luz entra, ela não sai. Ou seja, se você passou o horizonte de eventos, você nunca mais vai voltar. Você pode viajar na velocidade da luz, você não vai sair. Nunca. A pergunta que eu faço, irmãos, qual é o horizonte de eventos do Evangelho? Respondo, é uma gota do sangue de Cristo. É uma gota do sangue de Cristo. Você passou do horizonte de eventos, não tem mais como você voltar. Como a Aldaléa falou, é irresistível, é impossível você voltar atrás. Você pode andar o quanto você quiser, você vai voltar uma hora. Impossível. Quem foi alcançado pela graça de Cristo não tem jeito. Se os seus olhos foram abertos, não tem como mais eles se fecharem. Você vai ser perturbado pelo resto da sua existência, mas uma hora você volta. Horizonte de eventos. Algumas aplicações, irmãos, para a gente pensar um pouco. Primeiro, diferencie discipulado de evangelização, como a gente falou. Conversão é o que a gente busca quando a gente está evangelizando. A gente não evangeliza crente, a gente discipula crente. Então, evangelização, irmãos, a gente busca, pela pregação do evangelho, que ele se converta a Cristo, que os olhos sejam abertos. Evangelização e discipulado. Discipulado é o que a gente faz na igreja. Evangelização é o que a gente faz ao mundo, pregando o evangelho, apelando ao coração das pessoas, dos pecadores, para que reconheçam a Cristo. Até que Cristo abra o coração, abra o entendimento e elas venham. Isso é evangelização, isso é conversão. Segunda aplicação, irmãos. Segundo, seja prudente. Não se apresse a chamar alguém de convertido. Não caia nessa bobagem do mercado gospel, irmãos, de que qualquer pessoa da mídia está se convertendo só porque falou bem. Conversão é algo sério. A gente está lidando com a salvação das pessoas. Lá em 1 João, se eu não me engano, no capítulo 3, João vai falar assim: filhinhos, eu falo a vocês como um pai fala aos seus filhos, não creiam em qualquer espírito. Não creiam em qualquer pessoa que fale em nome de Deus. Não creiam na conversão de qualquer um. Conversão é algo sério, é algo profundo, é só Deus quem faz. Amém? A gente não pode ser imprudente. Conversão é algo que Deus faz. Por isso a gente não pode estender a conversão para qualquer um. Primeiro, discipular e evangelizar são coisas diferentes. Prudência, não se apressar a chamar alguém de convertido. Terceiro ponto, terceira aplicação que eu queria trazer para nós. Cultive uma profunda desconfiança de si mesmo. Desconfie de si sempre. Teste seu coração para ver se você está na graça de Cristo mesmo. Se você está andando nos caminhos do Evangelho. Se testou, está desconfiando de si, confie em Cristo. Senhor, eu não sei como é que te agrada. Eu confio no Senhor. E eu vou tentar viver para a tua glória. Uma profunda desconfiança de si, mas uma profunda confiança em Cristo. Quarto ponto, para a gente encerrar. Diferenciar o evangelho de discipulado, ser prudente, cultivar uma profunda desconfiança de si. Quarto, certifique se você já passou do horizonte de eventos. Qual é o horizonte de eventos do evangelho, irmãos? Uma gota do sangue de Cristo. A partir do momento que você teve convicção do pecado, convicção do Senhor,
convicção do que o Senhor fez, seus olhos foram abertos, não tem mais nenhum caminho a ser feito. Talvez, irmãos, aqui é uma aula de EBD, mas talvez você tenha essa desconfiança de si mesmo. Ou tentando fazer da aula pregação. Mas é uma aplicação para o nosso estudo, para ver o que a gente tem a ver com isso. Talvez você esteja falando assim, eu não tive um encontro verdadeiro com Cristo. Mas de alguma forma, o que esse cara está falando aí é o Evangelho. É o Evangelho. Isso daí que ele está falando é o Evangelho. Cristo realmente morreu pelos meus pecados, Ele ressuscitou, Ele está vivo. E eu tive um novo coração, meus olhos foram abertos. Talvez você, como eu falei, a gente está numa época em que conversão precisa ser algo magnífico, gigantesco. Mas você está aí, sem lágrimas, sem essa parafernália do mercado gospel, somente uma profunda convicção, um profundo entendimento da graça de Cristo. Seus olhos foram abertos, você entendeu que você é pecador, que você não tem nada para oferecer a Deus, as suas mãos estão vazias, e Cristo está se oferecendo para você. Parabéns, você passou pelo horizonte de evento, seja bem-vindo a Cristo. É isso, convicção do sacrifício eficaz do Senhor. Amém? Oi? Orando com uma irmã. Sim. E eu acho que eu falo alto. E aí eu falei assim, ore pelos meus filhos, ore pela minha filha. E a irmã olhou para mim e falou assim, vem cá, a Evelyn é convertida? Eu tenho certeza da minha conversão, da minha experiência com Deus. Mas sabe que eu me acho responsável como pai, como mãe, né, como mãe, de estar orando pelos meus filhos. E nós precisamos estar nos sondando, vendo, Senhor, até que ponto eu estou levando a sério ou fazendo valer a minha conversão. Se você tem essa certeza, né? Mas também temos a necessidade de estar orando pelos nossos filhos. Ainda que a minha filha nasceu aqui, cresceu aqui, só deixou de vir para cá quando foi embora, quando casou. Então eu falo assim, eu tenho essa necessidade de estar orando por eles, para que Deus esteja dando aos meus filhos a verdadeira conversão, uma experiência profunda com Deus. Então eu gostaria de também nessa manhã convocar todos os pais. Eu creio que os pais já têm orado. Sim. Nesse sentido, Senhor, dê a meus filhos, ainda que eles tenham sido criados no Evangelho. Eu fico olhando minha filha, as ideias dela, a gente vê que retrata todo o ensinamento que ela recebeu a vida toda, né? Ela posta um vídeo no fundo com as músicas do Sola, que eu acho maravilhosas. Então, mas assim, ainda assim, eu oro pedindo a Deus que dê à minha filha, ao meu filho, uma profunda experiência com Deus. Porque a regeneração, ela faz brotar no nosso coração todos os sentimentos que nós não tínhamos antes. O desejo de amar a Deus, de servir ao Senhor, de amar o próximo, de agradá-lo, de viver uma vida de santificação, como a Gilda colocou, de entrar nesse processo de santificação. Sim. Né? Então a gente deve orar, somos responsáveis e oramos pelos nossos filhos para que eles tenham realmente essa convicção, essa experiência profunda com Deus. Amém. É isso. É isso. Alguém tem mais algum ponto para falar, irmãos? Não? Queria chamar o presbítero Rafael para estar orando pela gente. Estou encerrando esse momento.